do povo, ele deu para nós uma outra chave. E ele falou, vou dar para vocês a chave de Davi, que abre ninguém fecha e fecha ninguém. Então ele devolveu o trono a Davi. Rei da glória. Motivo, as obrigações ficam aos servos de Deus. E as mulheres têm visão, têm revelação, têm oração, têm profecia, têm evangelho, têm liberdade. Só aqui na palavra que deixou só Rei da honrar glória. Davi, que foi um rei que foi segundo o coração de Deus. Tá certo? Quem tem a palavra? Tem? Glória a Deus. Glória a Deus. Você? Aí, Glória a Deus. Glória a Deus. os irmãos aí atrás, palavra. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Vamos abrir a Bíblia aí no livro de Neemias. Ó Deus de caridade. Neemias é Velho Testamento, vai estar antes de Juízes. Antes de Juízes, Senhor. Neemias, a Bíblia que Glória a completa, Deus. vai estar na página 662, livro de Exaltado Neemias, seu Velho nome. Testamento. Logo depois dele das escritas aí, já aparece. Glória a Deus. Todos encontraram, vão ler junto com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito. Amém. Amém. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. A oração de Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio a Arani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me, o restante que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e despojo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas. Glória a Deus. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. E todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste Glória a Deus. a Moisés, teu servo. Paramos aqui, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, o perfil espiritual de cada um, às vezes é analisado pelo reino de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo o estado em que nós analisamos a condição que a obra de Deus está dentro de nós. Tudo que nós lemos aqui
se configura em um reino onde as responsabilidades são pessoais. Naquele tempo era diferente. As pessoas ainda não tinham recebido um auxílio que pudesse fazer com que ele percebesse as loucuras que ele mesmo cometia. E então, coletivamente, pelo erro de pessoas, por acreditar em outras lideranças que os instruía acerca do que era Deus, caíam-se todos em cativeiro. E através desse cativeiro ia ficando memoriais escritos, testamentos escritos, cartas escritas, e pessoas que através do interesse pela obra de Deus, ele se destacava pela sua consagração, alcançava poderes ainda estando sem liberdade, como é o caso desse cidadão aqui, nosso irmão Neemias, que de preso ele passou a ser copeiro do rei, por haver nele habilidades notáveis, rosto, semblante, que não gerava antipatia, era uma pessoa simpática, que quem olhasse para ele não conseguia ver nele algo que gerasse algum juízo. Inclusive o rei e a rainha, todos admiravam a simpatia, a classe, a categoria com que aquele preso apresentava a liberdade. Glória a Deus. O mistério dessa palavra que hoje é muito grande. Glória a Deus. E nós vamos ter que subir no santuário. Seja glória. Com Aleluia. o que Deus quer com cada um de Glória nós a hoje. Deus. Aleluia. E Neemias, descendo até a fortaleza, ali encontrou alguns irmãos. E sabendo ele que quando o rei atacou, muitos fugiram e conseguiram escapar, ele quis notícia. Os daqui, ele já sabia que estava preso nas prisões do rei. Mas ele já sabia também que Deus tinha dado ele virtude para conquistar o coração do rei e da rainha, o que dava a ele uma situação confortada de fazer algum pedido em prol daquele que estava preso. E aquele que estava preso, através da crença e da fé de Neemias, deixaram de viver os momentos de destruição, de condenação, de cativeiro, porque a simpatia, a crença, a ousadia de espírito que tomava Neemias, dava a ele direito de pedir coisa ao rei, e o rei lhe obedecer. Poderoso Deus. Mas ele ainda lembrou, houve uns fugitivos. Como anda eles? Será, meu Deus? Aqui eu consegui comida, conforto, casa, empregos. Nós não estamos sendo maltratados. Eu estou hoje como a primeira pessoa depois do rei, praticamente. É eu que comando a alimentação, a confiança do rei está em mim. Mas quis saber como estavam aqueles que ficaram para trás. E nos nossos dias foi dado para nós também uma soberania, uma simpatia, não perante o rei que traz coroas na cabeça, mas ao rei que distribui coroa para as nossas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E foi dado a nós o direito de conferir como anda o nosso coração, a nossa pessoa,
perante aquele que prometeu trazer para você coroa, não de ouro, de prata, de ônix, de safira, nem de carbúnculo, nem de topázio, nem de pérola, nem de esmeralda, nem de nenhum tipo de joia. Aleluia, Deus. Mas Ele quer trazer para Amém, você Deus. uma coroa de glória. Aleluia. Fazer de você uma Amém, Deus. pessoa, aleluia, Eita, totalmente glória. liberta Aleluia. perante as concorrências da terra Eita, e glória. preparado para ser coroado Aleluia. com uma coroa de vida eterna. Mas Ele quer saber, você está olhando o seu coração? Aleluia. Glória a Deus. Eita. Você está olhando como anda a obra de Deus Aleluia. em você e nos outros? Rei da gente- glória. E tem até a igreja inteira. E abre a boca e descarrega. Falam coisas absurdas. E está esquecendo de uma coisa. As nossas falas serão pesadas na balança. E ela é como as águas que passam no rio rumo ao mar. Essas palavras nunca mais voltam. Aquilo que nós falamos vai ficar armazenado no tesouro da nossa vida, na balança da nossa vida. E a balança, ela não pode ter nela palavras tendenciosas que faz o prato das obras subir. Para que isso não aconteça, precisamos saber como andam os compromissos espirituais que estão dentro do coração de cada um de nós. Glória a Deus. Eita. Esse homem aqui, Ó Deus. ele viveu situações diversas. Ele foi preso, chegou dentro dos cativos de Jerusalém. Dentro do cativeiro, ele foi encontrado adorando o Senhor na mesma condição que ele adorava quando ele penetrava pelos alpendres, pela escadaria do templo, quando ele cantava o cântico dos degraus, quando ele entrava até o altar, quando ele orava. Para ele não mudou nada. Rei da glória. A prova era grande, mas o Deus era o mesmo. Glória a Aquele Deus. lugar, esse Aleluia. Deus é o mesmo. Então hoje é um exemplo para nós aqui nessa data, nesse dia, que nós não precisamos diminuir a nossa fé nem a nossa crença, porque simplesmente fomos submetidos a algum teste, estamos vivendo alguns dias de provação e de adversidade. Louvado seja Deus. Eu posso até estar desconfortado das minhas condições, mas o Deus que eu sirvo sempre confortará a minha alma. Eu vou assumir a mesma responsabilidade. Eu vou dar glória a Ele do mesmo jeito. Eu vou cantar do mesmo jeito. A coisa está difícil, Glória a Deus. mas eu estou bem, porque eu Glória a conheci Deus. Jesus. Eita. Rei da glória. Aleluia. Ó E tinha Deus, liberdade. potente. Glória a Deus. E diante do rei, tinha liberdade. Diante de toda aquela nação ali aprisionada, tinha liberdade. Era o nome que se comentava. Olha, Glória a Deus. nós falávamos, Neemias orava tanto. Olha, Deus exaltou Neemias. Está Glória a sabendo? Deus. Ele agora é cordeiro do rei. Glória a Deus. Ele agora, ele pode chegar cara a cara com o rei, conversar com o rei. A rainha, assentada no trono ao lado, ouve o que ele conversa com o rei. Deus exaltou ele. E quando um dia ele apresentou diante do rei e da rainha, logo após ouvir essa triste notícia, porque se ele estava aonde tinha que estar a miséria, e com ele estava a bonança, os que estavam livres poderiam também orar ao mesmo Senhor e pôr a mão na massa, agir, para que entre eles, entre a comunidade deles, o grupo deles ali,
eles alcançassem as misericórdias e adquirir aquilo que eles precisam. Vocês acreditam que hoje aqui nós vamos adquirir o que nós precisamos? Glória a Deus. Hoje acolher pedidos. Você acredita? Como naquele dia, pedidos que praticamente era impossível de se acontecer, mas já havia um projeto. Deus já mandou ali o cativeiro com um projeto, já havia uma situação para acontecer. E quando ele apresentou diante do rei, o rei olhando para a rainha, falou: rainha, você notou uma coisa em Neemias? Neemias hoje ele está triste. E essa tristeza dele não é negócio de carne, não. Isso é tristeza dele. A alma de Neemias está triste. Vamos procurar saber o porquê que ele está triste. Neemias, ele nunca se comportou aqui com essa tristeza. Ele sorriu, continuou fazendo a mesma coisa, fez tudo do mesmo jeito. A simpatia do rosto dele é a mesma, mas há nele uma tristeza e é de alma. Glória a Deus. Você entrou aqui com uma tristeza de alma, Jesus já te achou e garante para você a libertação, a restauração e você será curado. Aleluia. Glória a Deus. Neemias, faz favor. Senhor. Aleluia. Sorriso mesmo, a classe o mesmo, a categoria mesmo. Por que você está triste? Aleluia. Lá. Uma notícia hoje aí que o povo que restou em Jerusalém deu certo. Glória a notícia Deus. também que os muros da casa de Deus está derrubado. Os muros da casa do Senhor estão derrubados. Então significa que ele já tinha evangelizado o rei. O rei já conhecia quem era Deus. Glória a Deus. A boca tapada. Aleluia. E o rei falou: Neemias do céu, e o que precisa fazer? Ele falou: precisa edificar a casa, levantar. Falou que, e para isso precisa o quê? Eu preciso de carta, rei. Glória a Deus. Se eu ir lá sozinho, os governadores do lado do rio lá me matam. Mas se tu me negar, ele falou: Neemias, isso Rei é da uma coisa que eu glória. jamais te negarei. Glória a Se é a Deus. casa do teu Glória Deus, a que Deus, você glória a contou Deus, aqui dos aleluia. milagres, das obras, que você Glória viu a no Senhor, Deus. que eu e a rainha ouvimos de você. Aleluia. Glória a Neemias, Deus. você acha que isso vai estar? Tá aqui carta. E leva também o anel, carimba. Se você precisar de mais alguma coisa, põe o meu Glória a anel, Deus. usa. Mas Glória a edifica a Deus. casa do seu Deus. A edificação. Glória a Deus. Eita, glória, aleluia. De cativeiro, Aleluia, Deus. de Glória a Deus. copeiro, de trabalho nos palácios reais. Ele partiu agora para uma outra sequência da sua vida, de trabalho. Glória a Deus. E foi Eita, edificar, glória. foi edificar a casa do Senhor. Glória a Deus. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma outra situação. Tinha umas pessoas, Sambalat e Tobias, que era vigia ali, para que aquela casa ali nunca mais fosse edificada. E chegou para ele e falou: ó, isso aqui não pode ser edificado, não. Conhece essa assinatura? Glória a Deus. Ainda que tu edificar esses muros e uma raposa tocar nele também cai. Esse muro aí, isso aí não prospera mais nunca. Saíram e foram armar cilada. Reuniu todo o povo do lado do rio e veio mandar parar a obra. Falou: para a obra ou nós entramos. Porque ele que é assim. Glória a A Deus. obra vai parar. Glória a Deus. Para, até eu tenho que saber. Eu tenho que falar com o rei o porquê que voltou de novo a edificar essa casa que nunca mais era para ser Glória a Deus. edificada. E esse povo nunca mais era para Grande existir. Deus. Aí o governador desceu quebrando com toda aquela, né? Era a área ali onde era o lado mais
próximo do reino. Era próximo ao Nilo, ao Jordão. Rei da Ali glória. Era uma terra de muitas águas e era aqueles governadores e quem mais Glória a produzia por Deus. ele. Grande Deus. Aí eles foram usar o currículo deles e foi defamar o povo de Deus. Falar, ó, esse povo é um povo barulhento, esse povo não paga imposto, esse povo não trabalha, esse povo só ora. Glória a Deus. Aleluia. Mais ou menos igual acontece com nós. Né? Esse povo é barulhento, essa obra não pode crescer. Deixa lá isso aí. E chegou até o rei. E o rei falou assim, espera aí, vamos dar uma olhada aqui nas crônicas e vamos ver o que existe escrito acerca desse povo. Aí depois eu dou você a resposta. O rei balançou. Foi tão terrível Glória a ameaça, Deus. e a fala foi tão forte que o rei, que já tinha o conhecimento de Deus e quem era Neemias, balançou. Às vezes nós ouvimos falas tão fortes que dá uma balançada. Rei da glória. Acerca de você tem algo escrito que não muda. Grande Você Deus. não é fruto do acaso e nem barco à deriva. Você é projeto de Deus Glória a aqui. Deus. Glória a Aqui Deus. eu te quero. Glória É a aqui que eu Deus. vou te exaltar. Não nem por oração, nem por Aleluia. fanatismo. Você está aqui. porque Glória a você é Deus. projeto meu na minha obra. Esse tempo. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Poderoso Deus. Aleluia, Jesus. E leu as crônicas. Mas o outro rei, que tinha vindo antes dele, conheceu a mesma atuação de Grande Daniel, Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego. E quando tudo aquilo ali aconteceu, ele falou, faça um quarto grande, armazena as coisas de Israel, as bacias, o ouro, a prata, tudo que foi retirado daí um quarto, tranca, coloca um guarda para que ninguém mexa. E quando o próximo rei vier, essa casa será edificada. E ela será edificada com os recursos do nosso reino. E após ela edificada, deve-se devolver tudo que era de Israel para Israel e a casa de Deus de novo funcionar. Glória a Deus. Pronto. Glória a O Deus. rei foi lá, voltou com um sorriso desse tamanho, falou, governador do céu, você não sabe uma coisa. Eu fiz sem saber, só por conhecer a sinceridade daquele homem. Mas aqui está escrito que a casa tem que ser edificada mesmo. E você não sabe de uma coisa, está escrito também que é para ser edificada com o recurso do nosso reino. E sabe, governador, o que eu pensei que agora, você mora bem pertinho deles lá. Você volta para trás e paga a despesa da obra. Glória a Deus! Glória a Deus. Veio para fechar e voltou com a ordem de construir e deixar ser construído e se alinhar. Porque Deus sabe o que precisa fazer para nós compreender que esta obra ela prospera e o diabo nela fica envergonhado. Deus vai envergonhar os Glória a Deus. E Neemias aguardou a resposta. E aí, governador? É bem o governador. Tantão de povo. E o Sambalat e o Tobias, que fez as ameaças, Rei da foi glória. todos alistados para trabalhar. E meteram o cacete, fizeram e construiu a igreja. E ele foi embora cuidar da sua missão. Israel voltou e ele continuou príncipe. Foi ungido príncipe por Deus e pelo rei. Glória a Deus. E quando ele voltou para fazer uma conferência, eles acharam que por edificar a casa tinha direitos espirituais. E quando Neemias chegou, já tinha até trono, já feito para Sambalat, mas Tobias, estava tudo misturado. E aquela mistura, o povo já não sabia se falava hebraico, se falava as doditas, aquela língua, as crianças nasciam ali misturadas. E ele falou, viu, quem foi que falou que você alcançou direito? E está aqui nessa ousadia, casando e dando em casamento as filhas suas. Arranca do meio de vós toda mistura agora. Aqui só vai ficar povo de Deus.
Glória a Deus. Glória a E aqueles Deus. que acharam que ia de novo fazer as conquistas ali para colocar Israel, para de novo cometer delitos dignos de juízo, e Deus irá com ele pela fé e pela força de um homem que, além de fazer o trabalho, além de pregar a verdade, ainda olhava para ver se a verdade estava sendo aplicada. Glória de Hoje, Deus. o Senhor quer que você confira o seu coração agora e veja se a etimologia, a lógica dessa palavra está te dando para você instruções, para você ver se tem alguma mistura no seu coração. Porque se ainda tiver alguma mistura, o Senhor vai arrancar agora em nome. Glória a Deus. Vamos falar uma língua só. A língua de Jesus. O reino que divide não subsiste, mas o reino que une. Aleluia. O povo unido jamais será vencido. Alguma dúvida, alguma raiz está arrancada em nome de Jesus. O que eu estou falando com você é verdade. E o seu coração vai trabalhar te auxiliando agora. Porque ele vai ser tomado com a virtude. E a virtude cura a carne e cura a alma. Glória a Deus. Glória a Esta é Deus. a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Juntos Glória a Deus. agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito. Glória, glória, glória.